Antes de passar a palavra ao pregador, eu gostaria de convidar as crianças para virem à frente. Você chegou primeiro? Foi? Olha. Você também está aqui? Olha lá o João. Legal. Que bom ter tantas crianças assim, né? Uma pergunta para vocês. Vocês sabem como é que nós podemos conhecer a Deus? Como? Lendo a Bíblia, uma maneira, sim, é verdade. Orando, nós podemos conhecer a Deus. Fazer o quê? Cantando música nós podemos adorar o Senhor. E tem algumas músicas, é verdade, que tem uma letra bem legal, que ótimo. Nós podemos conhecer a Deus através da natureza. Deus criou todas as coisas e quando Ele criou todas as coisas, Ele mostra na natureza o seu poder, Ele mostra a sabedoria dEle, Ele mostra a maneira como Ele é sábio, colocando todas as coisas nos seus devidos detalhes. Mas nós podemos conhecer a Deus, sim, pela Bíblia Sagrada, porque Deus se revela nas Escrituras Sagradas. E Ele, nas Escrituras, nós sabemos quem Ele é, nós sabemos de que Ele gosta, nós sabemos o que Ele quer para nós. Vou contar para vocês a história de um jovem hoje, o nome dele era Jorge. O Jorge, ele morava em um país muito longe daqui, num país da Escócia. E lá naquele país, o Jorge aprendeu a Bíblia Sagrada, e ele aprendeu sobre Deus, e ele aprendeu a ler a Bíblia Sagrada. E ele lia bastante a Bíblia. O Jorge cresceu, ele se tornou um pastor, e ele um dia foi convidado para ir participar de uma grande assembleia, chamada Assembleia de Westminster. Naquela assembleia, eles tinham a responsabilidade de escrever documentos que seriam documentos que iriam resumir o que os presbiterianos acreditam. Em que os presbiterianos... Fica aqui quietinho, porque ela não quer que você mexa com o brinquedinho dela, tá bom? Beleza. Então, eles tinham a responsabilidade de fazer isso. Eles iriam reunir por vários dias, meses e anos até, escrevendo o que era a fé dos presbiterianos. O Jorge era o mais jovem daqueles ali. Todos tinham, assim, 60, 50 anos. E o Jorge era novo. O Jorge devia ter mais ou menos uns 30 e poucos anos. Ele era novinho. Quando às vezes você é muito jovem, você acha que as pessoas não respeitam você, porque você é muito jovem, não é? Mas um dia eles reuniram e eles falaram, nós temos que escrever agora uma resposta. Quem é Deus? Como é que você vai responder quem é Deus? E aqueles outros mais velhos não conseguiam responder quem era Deus, e o tempo foi passando, e passando, e passando. Aí eles falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos orar, porque nós não estamos conseguindo chegar a um denominador comum. E eles pediram para o Jorge orar. O Jorge era o mais novo. E sabe qual foi a oração do Jorge? Ele orou o seguinte, Deus, Tu que és Espírito, em si e por si infinito em seu ser, glória, bem-aventurança, perfeição, todo suficiente, eterno, imutável, insondável, onipresente, infinito em poder, sabedoria, santidade, justiça, misericórdia e clemência, cheio de bondade e de verdade. Está aqui, nós acabamos de falar isso. Essa foi a oração do Jorge. Você quer parar com isso? Essa foi a oração do Jorge. E quando Jorge terminou de orar, sabe o que aconteceu? Eles falaram, escreve. Essa é uma boa resposta. E esta resposta que você tem aqui, do Catecismo Maior, é uma resposta da oração do Jorge. Sabe por quê? Porque o Jorge havia lido a Bíblia tanto e tanto, que ele conhecia a Deus. Deus se revela a nós por meio da sua palavra. Hoje, na mensagem, o pastor Jader vai pregar para nós
falando sobre esse Deus que se revela, o Deus que se apresenta a nós e nos diz quem Ele é. Então eu queria que vocês prestassem atenção na mensagem e eu gostaria que vocês tirassem lições dela. Podemos orar? Senhor, nós agradecemos a Ti por Tua bondade e por Tua misericórdia e pedimos que o Senhor nos ensine a Te conhecer melhor como nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar. Muito obrigado. Tá bom? Bom dia, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês. Em primeiro lugar, queria agradecer vocês pelos vários parabéns que eu recebi. Foi meu aniversário dia 7 de janeiro e recebi várias mensagens, várias ligações dos irmãos, das irmãs aí da nossa igreja. Realmente me senti muito amado por vocês. Eu agradeço. Eu estou aqui nessa igreja há 23 anos, entre indas e vindas, e vários de vocês participaram e foram instrumentos de Deus na minha vida, para me mostrar a graça e a misericórdia de Deus, para me ajudar na minha santificação. E vocês têm sido meus amigos, meus verdadeiros irmãos e minha verdadeira família. Então eu agradeço vocês pelo amor que vocês têm demonstrado a mim, não só agora nas mensagens dos parabéns, mas ao longo de toda a nossa caminhada, a nossa amizade e a nossa irmandade. Então eu agradeço aos irmãos por isso. E, em segundo lugar, nós estamos agora, nesse ano, pregando textos que revelam a pessoa de Deus. Nós estamos analisando alguns textos onde Deus se revela a nós, ou alguns textos que dão algumas características de Deus. Nós adoramos ao nosso Deus e nós vamos explorar, então, textos que dizem quem é esse Deus. Isso não é muito comum hoje em dia. A nossa sociedade, a nossa cultura, à nossa volta, quando analisam as religiões, quando olham para Deus, e você já deve ter ouvido isso, ou algum amigo seu já deve ter falado isso, ou perguntado alguma coisa nessa forma, mas não são todas as religiões não levam a Deus? Será que todas não são certas? Será que todo mundo não conhece um pouquinho da verdade, mas tudo leva ao mesmo Deus e é toda a mesma verdade? Na verdade, várias pessoas vão dizer que o problema da nossa época é exatamente a religião, porque ela divide as pessoas. Uns falam que creem em alguma coisa, que detêm a verdade absoluta, outros falam que não, que eles estão errados e que esses são que detêm a verdade absoluta. Na verdade, eles usam até uma ilustração, e você já deve ter ouvido essa ilustração também, dos cegos, que estão andando, eles encontram um elefante, não sei aonde que eles estão andando, que eles encontram um elefante, mas eles começam a palpar esse elefante, cada cego de um lado. Um cego chega na trompa do elefante e fala, é um bicho com uma tromba gigante. O outro vai na pata e fala, não, ele é gordinho, ele é assim, não tem nenhuma tromba. O outro vai na barriga e tem outra perspectiva do elefante, mas todos eles estão apalpando o mesmo elefante. E as pessoas usam essa ilustração para dizer sobre as religiões, que, na verdade, todas as religiões detêm um pouquinho da verdade, mas todas estão levando a Deus e todas estão falando sobre a mesma verdade, e é impossível que alguém conheça toda a verdade. Esse argumento é uma grande falácia. Em primeiro lugar, aquele que está falando sobre os cegos e o elefante, como que ele sabe dos cegos e do elefante, Ele está falando que não existe verdade absoluta, mas ao falar isso, ele está dando uma verdade absoluta. Então, em primeiro lugar, é uma grande falácia isso. Em segundo lugar, a nossa Bíblia diz o contrário. A nossa Bíblia fala que Deus se revela, e além de Deus se revelar, Deus também deve ser e pode ser conhecido. E não somos nós quem definimos quem Deus é, ou quais são as suas características, ou como ele age. A nossa palavra diz que Deus se revela, e é ele quem define quem ele é,
e é Ele quem revela as suas características, e nós devemos, então, adorar este Deus. O nosso texto de hoje se encontra no capítulo 3 do livro de Êxodo, quando Deus se revela a Moisés. E nós veremos nesse texto como que Deus se revela a Moisés e o que isso tem a ver conosco hoje em dia. Então, o capítulo 3 de Êxodo, versículos 1 a 15. Êxodo 3, 1 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, eles disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? E então, o que eu lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus ainda disse mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, esteja conosco. Neste momento, abra as nossas mentes, abra o nosso coração, nos dê entendimento da Tua Palavra e aplique, Pai, a Tua Palavra aos nossos corações, às nossas vidas, nos fortalecendo, nos alimentando, nos convencendo dos nossos pecados e nos aproximando mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Bom, é importante nós entendermos um pouquinho do contexto do que está acontecendo aqui e o que já ocorreu com Moisés ao chegarmos no capítulo 3 de Êxodo. Vocês conhecem bem a história de Moisés. Ele era um hebreu que foi criado pela filha de Faraó. Ele foi criado, então, como egípcio entre os egípcios, mas nunca se identificando com os egípcios. E, na verdade, quando Moisés atinge uma certa idade, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, ele prontamente corre ali para socorrer o hebreu e ele mata um soldado egípcio. Quando ele faz isso, ele esconde o seu corpo para que ninguém descubra,
mas logo em seguida ele vê que os hebreus já conhecem, já sabem que ele matou esse soldado egípcio, inclusive Faraó descobre isso e quer matar Moisés também. E é interessante porque Moisés ele tenta, pelas suas próprias forças, ser um tipo de juiz dos hebreus, e os hebreus rejeitam ele. E então Moisés é rejeitado tanto pelos egípcios que o criou, tanto quanto pelos hebreus, que são o povo dele. E Moisés então não tem nenhuma outra alternativa, mas ele foge e ele acaba em Midian. Em Midian ele se encontra num poço de água e ali 7 filhas de Jetro vão ali, estão cuidando de seu rebanho, se aproximam desse poço, uns pastores se aproximam também. Moisés acaba defendendo ali as 7 filhas e protege elas dos pastores para que elas consigam dar água ao seu rebanho. Elas então falam isso para Jetro, que é o sacerdote ali de Midian, e Moisés fica conhecido por Jetro, ele acaba se casando com uma de suas filhas, a Zípora, ele tem um filho, e muito tempo se passa. Na verdade, provavelmente Moisés está com uns 80 anos, quando nós começamos aqui no capítulo 3 de Êxodo. Ele passa mais ou menos 40 anos no Egito, depois uns 40 anos em Midian, e agora, quando ele se aproxima da sarça ardente, ele já é um homem experiente. Ele já não está com seus 30 e poucos anos, mas ele já está no final de sua vida. Ele está com 80 anos, mais ou menos, e se aproxima agora. E, na verdade, o final do capítulo 2 dá um belo resumo para nós e nos ajuda a conhecer um pouco do contexto ao entrarmos aqui no capítulo 3. Vejam só os versículos 23 a 25 do capítulo 2. Decorridos muitos dias, então se passaram muito tempo, vários anos, decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. E aí então que começa o nosso capítulo 3, que entra Moisés na história, na figura, e que ele é chamado então por Deus do meio da sarça ardente para realizar os propósitos de Deus. E é necessário que, para entendermos o chamado de Moisés, é necessário conhecermos o Deus que o chama. Meus irmãos, para conhecermos o nosso chamado, para entendermos quem nós somos e o que nós estamos fazendo, é necessário que nós conheçamos o Deus que nos chama. E esse Deus se revela aqui. Nós veremos então no capítulo 3, nesses versículos, nesses 15 versículos, como que esse Deus se revela a nós. Ele mesmo se revela a nós, ele não dá espaço para nós definirmos quem Deus é, mas ele se define e ele se revela. E nós vemos aqui, nos primeiros 5 versículos, que em primeiro lugar, Deus se revela como sendo santo. Deus é santo. Vejam só no segundo versículo. Então Moisés está apacentando o rebanho de Jetro, de seu sogro, e ele está andando ali como ele provavelmente faz todos os dias, cuidando do rebanho, e agora, dessa vez, ele olha para o lado e ele vê uma sarça queimando, um arbusto queimando ali, só que ele olha para a sarça e o arbusto não está sendo consumido pelo fogo. Então ele se aproxima e olha só o versículo 2. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Então, em primeiro lugar, aparece o anjo do Senhor. Nós vemos pelo contexto depois, nos próximos versículos, que esse anjo do Senhor era de fato Deus. Ele se revela como sendo Deus. Depois nós vemos no versículo 4, quando o Senhor viu que ele se aproximava, Deus, do meio da sarça, o chamou. Então, o anjo do Senhor que se manifesta ali, na verdade, é Deus, é a própria manifestação
de Deus. E essa não é a primeira vez e não é a única vez que o anjo do Senhor se manifesta ou aparece dessa forma. Em Gênesis capítulo 16, quando Agar está no deserto e ela clama a Deus, o anjo do Senhor lhe aparece. E é interessante que Agar ali, depois de conversar com esse anjo do Senhor, ela mesma admite e exclama: Tu és Deus que vê. Porque ele percebeu a condição e viu a condição de Agar, muito parecido com o que está acontecendo no nosso texto também. Depois, em Gênesis capítulo 22, Abraão, quando ele é chamado para sacrificar o seu próprio filho, Isaque, o anjo do Senhor lhe aparece. E olha só o que diz o anjo do Senhor para ele: Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Então o próprio anjo do Senhor aqui dizendo que ele é Deus, e essa é uma manifestação de Deus. Depois em Juízes 6, no chamado de Gideão, o anjo do Senhor aparece para Gideão e chama Gideão para salvar o seu povo, para guerrear e para tirar o seu povo ali também da garra dos inimigos. E olha só o que o anjo do Senhor fala para Gideão: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Era a presença do anjo do Senhor que ia dar poder a Gideão. E depois Gideão vai lá e ele dá ofertas a esse anjo, reconhecendo a sua divindade. E quando Gideão oferece ofertas, holocaustos ali ao anjo do Senhor, olha só o que acontece: estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Então, o que aparece aqui em primeiro lugar é o anjo do Senhor, é a própria manifestação de Deus. O anjo do Senhor que ele aparece como sendo Deus. É como se Deus quisesse interagir com o seu povo, e a maneira dele fazer isso, sem aniquilar o seu povo, é aparecendo, é se manifestando como o anjo do Senhor. Depois ele aparece também no meio da sarça ardente. O anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça que queima, mas não se consome. Deus aparece como um fogo consumidor e purificador, que na sua misericórdia não consome o seu povo, mas purifica o seu povo. E ao longo de toda a Bíblia nós vemos várias ilustrações também de Deus aparecendo como fogo. Gênesis 15, no próprio pacto com Abraão, é o fogo que passa no meio das carcaças dos animais e que consome ali os animais. Deus aparece como coluna de fogo para os israelitas quando eles estão fugindo do Egito. E essa coluna protege eles contra os inimigos. Essa coluna ilumina o caminho para eles. Essa coluna esquenta eles quando eles estão com frio na noite. Essa coluna protege eles a todo instante e guia eles. Esse fogo aparece também no tabernáculo, quando Deus enche o tabernáculo com toda a sua glória. Aparece no Monte Sinai, quando Deus se revela a Moisés também e conversa com Moisés e entrega então a sua lei ao seu povo, que é para o bem do seu povo. Esse fogo é um sinal e selo da presença de Deus, do seu poder como um fogo consumidor e ao mesmo tempo da sua graça e da sua bondade, que não consome o seu povo, mas que protege o seu povo e que os purifica de seus pecados, para que eles possam de fato estar próximos a esse Deus que é santo, santo, santo. No livro O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, um livro de C.S. Lewis, das Crônicas de Nárnia, um dos 6 livros. Os meninos entram ali pelo guarda-roupa da casa do tio deles e se encontram num reinado mágico, que é a Nárnia. Eles estão lá e está muito frio.
Tem muita neve, eles não sabem o que está acontecendo e logo se encontram com 2 castores, o senhor e a senhora castor. E esses castores convidam eles para ir tomar um chá, como um bom inglês, tomar um chá são castores ingleses, aparentemente, para tomar um chá na casa deles. E quando eles estão ali tomando um chá, eles explicam para eles o que está acontecendo em Nárnia. E esses castores dizem, olha, uma feiticeira jogou um feitiço sobre nós, e ela está reinando sobre Nárnia. E ela fez com que o inverno fosse eterno, e que nunca chegasse a primavera. Então nós estamos presos neste inverno frio, horrível. E Susana e Lucy, nossa, ficam surpresas e tristes com isso, mas os castores dizem, nós temos que encontrar Aslan. Ele é o único que pode nos salvar disso, ele é o único que tem poder suficiente para nos salvar dessa situação. E eles vão descrevendo Aslan para Susana e para Lucy, e em um momento a Susana pergunta sobre esse Aslan, e olha só o que eu vou ler um pouquinho dessa conversa que descreve um pouco do Aslan. Susana pergunta, ele é homem? Porque se ele for, então não seria seguro para Lucy e para mim. Aslan, um homem? Disse o senhor castor severamente. Certamente que não. Eu digo a vocês que ele é rei da floresta, o filho do grande imperador além do mar. Se é que vocês sabem quem ele é. Ele não é homem. Susana então pergunta, sentindo um pouco nervosa em relação a encontrar uma criatura tão poderosa. Ele é seguro? Vou me sentir bastante nervosa ao encontrar um leão. Seguro? Disse o senhor castor. Você não ouviu o que a senhora castora está dizendo? Quem disse algo sobre seguro? Claro que ele não é seguro, mas ele é bom. Ele é o rei. Deus não é domesticável. Deus não é o nosso gênio da lâmpada mágica, que nós definimos quem ele é, como nós nos aproximamos a ele e como nós o adoramos. Deus é santo, santo, santo. Inclusive, aqui no nosso texto, quando Moisés se aproxima de Deus, ele fala, não se aproxime. Cuidado, a terra que está pisando é terra santa, e a terra era santa, não era por causa de alguma coisa intrínseca na terra por si mesma, a terra era santa porque a presença de Deus estava ali. Inclusive, Moisés tira a sua sandália e Moisés esconde o seu rosto, porque ele não consegue olhar para um Deus tão santo, ele tem medo, ele teme este Deus. A nossa palavra, a Bíblia fala que ninguém pode olhar para Deus e viver. Ele é santo, santo, santo. Ele não é domesticável. Hebreus capítulo 1, versículo 13, falando sobre Deus, tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal, nem tolerar a opressão. Em Apocalipse 4, versículo 8, os anjos estão adorando a Deus e diz lá que eles não descansam nem de dia, nem de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Deus é santo e é Ele quem santifica. É Ele quem santifica. Ele mesmo diz sobre si, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Zacarias 13, 9, e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei, como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é o meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. E esse é o mesmo Deus que nos convida a Ele para sermos santificados e para termos comunhão, então, com Ele. Isaías 1, versículo 18, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve.
embora sejam rubros como a púrpura, como a lã, se tornarão. Percebam que não é nada que Moisés traz consigo mesmo, não é nada que Moisés possui que o torna hábil para se aproximar de Deus. Não existe nada intrínseco na terra que torna a terra santa, mas é a presença de Deus que santifica tanto a terra e que vai chamar Moisés e o preparar para o seu chamado. Meus irmãos, não é nada em nós, não é nossa própria força, não é nossa bondade, não é nossa aparência, não é a forma que você fala ou que você não fala, não são as coisas que você faz por si mesmo que o torna santo. Mas é estarmos na presença de Deus que nos purifica constantemente dos nossos pecados e nos santifica e nos prepara para de fato agirmos como filhos de Deus e sermos preparados para o chamado que Deus tem diante de nós. Eu acho que hoje em dia nós perdemos um pouquinho da importância do que significa Deus ser um Deus totalmente santo. E nós nos aproximamos de Deus de qualquer maneira, ou pior, nós não nos aproximamos de Deus. E nós não tememos a Deus. E nós não achamos que necessitamos desse Deus, mas confiamos nas nossas próprias forças. Em primeiro lugar, Deus se revela como sendo um Deus santo. Em segundo lugar, Deus se revela como sendo um Deus que ama o seu povo. Versículos 6 a 10. Deus se revela como sendo um Deus que ama o seu povo. Vejam só o versículo 6. Disse mais, então ele continua falando com Moisés, depois de falar para Moisés tirar as sandálias dos seus pés. E ele fala, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Percebam que Deus está aqui, ele não está falando nada sobre Abraão, ele não está falando nada sobre o pai de Moisés, não está falando nada sobre Isaque, não está falando nada sobre Jacó. Deus está se definindo como um Deus de pai de Moisés, de Deus de Abraão, de Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus está mostrando que Ele é fiel à sua aliança, que Ele é fiel ao seu povo e que Ele nunca vai deixar as suas promessas de lado, mas que Ele as cumpre fielmente e sempre. E essa é a primeira forma que Deus se caracteriza. Ele se define dessa forma, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. No versículo 17 aqui do nosso texto, nós não lemos, mas ele vai falar então que ele prometeu tirar o seu povo da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos fariseus, etc., para uma terra que mana leite e mel. Ele está ligado sempre à sua promessa e não se esquece de suas promessas ao seu povo. Em Gênesis 17, versículo 7, ele fala assim, que estabelecerei uma aliança entre mim, você e a sua descendência no decurso das suas gerações, prometendo a Abraão isso, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. E é exatamente isso que Deus está fazendo aqui. Ele ama o seu povo. Ele é fiel às suas promessas. Ele prometeu que ele faria, que ele criaria, que ele salvaria um povo para si. E nada, nem ninguém vai atrapalhar os planos e as promessas de Deus. Não é Faraó, não é a serpente, não são todas as outras coisas que acontecem com o povo de Deus, como nós sabemos aqui na Bíblia, no Antigo Testamento e, consequentemente, no Novo. As promessas de Deus vão se cumprir, porque Ele é um Deus fiel. Em Marcos, capítulo 12, versículos 26 e 27, os saduceus e os fariseus estão questionando Jesus e uma fala de Jesus. Jesus fala ali sobre Abraão e eles falam, você
tem 30 e poucos anos, como que você fala de Abraão? Você viu Abraão? Como assim? E olha só a resposta de Jesus ali. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam, vocês nunca leram no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. O que Jesus está querendo dizer com isso? Abraão, Isaque e Jacó estavam vivos. Eles estavam vivos, aguardando a volta de Jesus Cristo. E Deus continuava sendo o Deus deles. Eles ainda são parte do povo de Deus. Nem a morte vai separar Abraão, Jacó, Isaque e o povo de Deus das suas promessas. É isso que está sendo dito aqui. Deus se ata, se prende ao seu povo e nunca há de abandoná-los, mesmo na morte. É por isso que Paulo pode falar em Romanos 8, 38, 39, e nós juntamente com eles, porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é fiel e Ele ama o seu povo. E nós vemos também nos versículos 7 a 10 que Ele conhece o seu povo. Ele é fiel, Ele ama o seu povo e Ele conhece o seu povo. Vejam só no versículo 7, que interessante o que Deus fala a Moisés. Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores, conheço o sofrimento do meu povo. E ainda no versículo 8, por isso desci, a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa que mana leite e mel. Mas aqui no começo do versículo 7, eu vi a aflição, eu ouvi o seu clamor e eu conheço o sofrimento do meu povo. Essa palavra para conhecer aqui é diferente da nossa palavra hoje em dia. Nós conhecemos tanto teoricamente quanto por experiência. Nós usamos um pouco essa palavra de uma maneira trivial, mas ela tem uma importância e ela é muito mais profunda aqui no hebraico do que na nossa própria linguagem. O conhecer aqui é um conhecer íntimo. Na verdade, essa palavra é usada para quando o marido conhece a sua esposa na sua intimidade. É a mesma palavra que é usada, yadá. E Deus então diz que Ele conhece intimamente o sofrimento do seu povo. É tão interessante isso. É um conhecimento íntimo, profundo e prático, não só teórico e distante. Então nós vemos um Deus santo, 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 Criador dos céus e da terra, nosso Criador todo-poderoso, mas que conhece intimamente o sofrimento do seu povo e não os deixa sós. Não os abandona. Talvez você já tenha ouvido algumas outras objeções ao cristianismo e à bondade e ao amor de Deus, né? Se Deus é tão bom, se Deus nos ama, então por que tantas coisas ruins acontecem? Eu acho que nós temos que ser honestos e reconhecermos que, de fato, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei por que Deus deixa tanta coisa ruim acontecer. Mas nós sabemos que Deus não nos deixa sós. Deus não nos abandona enquanto sofremos, mas Ele conhece o nosso sofrimento e, além do mais, Ele desce e Ele vem para nos livrar do nosso sofrimento. Isso é amor. Então nós podemos dizer sim,
com toda a confiança e com toda a verdade que Deus nos ama, sim, porque Ele não nos abandona e não nos deixa sós. Isaías 63, 9. Em toda angústia deles também ele se angustiava. E o anjo da sua presença os salvou. Por seu amor e por sua compaixão, ele mesmo os remiu, os tornou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Em toda angústia deles, também ele se angustiava. Você conhece outro Deus assim? Que é todo-poderoso, que é tão santo, mas que se angustia com as nossas angústias? Que conhece o nosso sofrimento? Que não nos abandona, não nos deixa a sós para enfrentarmos as dificuldades sozinhos, mas que promete em todo instante estar ao nosso lado? O Deus santo da sarça ardente é o mesmo homem de dores, que era desprezado e rejeitado, e sabe o que é padecer. É o mesmo Deus. Então Deus se revela como sendo um Deus santo, Deus se revela como sendo um Deus que ama o seu povo, e Deus se revela como sendo um Deus que se revela e que conversa e interage com o seu povo. Nos versículos 11 a 15, nós vemos um dos diálogos mais intrigantes e reveladores da Bíblia. Nós não lemos todo o diálogo, somente uma parte dele, mas se você continuar lendo o restante do capítulo 3 até o capítulo 4, você vai ver o diálogo entre Moisés e Deus. Moisés, um diálogo muito intrigante e revelador sobre quem nós somos e sobre quem Deus é. Mas nós temos um pouquinho disso aqui. Olha só a pergunta de Moisés. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? E talvez, no primeiro momento, quando a gente lê essa pergunta, a gente fala, nossa, Moisés está sendo tão humilde. Né? Que bom, realmente, eu também faria essa mesma pergunta, e eu faço essa mesma pergunta várias vezes a Deus. Deus, quem sou eu para fazer isso, para fazer aquilo, para obedecer ao Senhor? E Moisés aqui, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Mas, no fundo, essa é uma pergunta presunçosa. Vejam só o que Moisés está pensando aqui. Moisés está pensando que é ele quem vai lá tirar e livrar os filhos de Deus das mãos de Faraó. E ele então se sente fraco, incapaz, ele tem medo, ele fica imobilizado. Na verdade, se você ler o restante desse diálogo, 5 vezes Moisés tenta fugir de Deus e do chamado de Deus para ele. Eu não sei falar. Eles não vão acreditar em mim. Eu não... E Deus responde cada vez para Moisés falando, sou eu, Moisés. Sou eu quem vou fazer, sou eu quem vou realizar, sou eu quem fiz a sua boca, sou eu quem vou falar. Sou eu que estou com você e sou eu quem vai operar e quem vai livrar. Então, no fundo, essa pergunta revela um orgulho de Moisés. Ele está com a perspectiva totalmente errada. Não é ele. Ele não tem que ficar com medo, porque não é ele quem vai fazer. É como se Deus dizer, e a resposta de Deus é perfeita. Né? Ele ignora a pergunta de Moisés. Ele não fala, não, Moisés, foi eu que te criei, vamos lá, você consegue. Acredite em você mesmo. Acredite nas suas forças. Você consegue. Não é isso que Deus fala. Deus fala, eu estarei com você. É como se ele estivesse falando, exatamente. Sim. Quem é você? Exatamente, Moisés. Você não é ninguém. Você está com 80 anos, você está no final de sua vida. Você não consegue fazer justiça pelas próprias mãos. Na verdade, quando você tentou isso lá atrás, você matou um homem.
Quando você tentou a justiça pelas próprias mãos, os hebreus fugiram de você, não quiseram te seguir. E você acabou aqui por 40 anos. E você acabou dizendo: sou peregrino em terra estranha, sem lugar, nem povo, nem ninguém para te seguir. Não é você, Moisés, sou eu. Eu estarei com você. Meus irmãos, quantas vezes nós temos essa mesma perspectiva que Moisés tem? Deus nos chama para sermos fiéis a Ele, Deus nos chama para obedecermos a sua palavra, Deus nos chama para servirmos a nossa esposa, Deus nos chama para nos submetermos ao nosso marido, Deus nos chama para educarmos os nossos filhos, para trabalharmos de uma forma digna, sem roubar, sem mentir, dando exemplo àqueles à nossa volta. Deus nos chama para sermos sal e luz a todos aqueles ao nosso redor. Deus nos chama para lermos e conhecermos a sua palavra intimamente. Nós falamos: Deus, quem sou eu? É muita coisa, eu não consigo. São muitas responsabilidades. Quem sou eu para ir e fazer isso? Eu não consigo obedecer. Exatamente. Eu estarei com você. Eu estarei com você. Moisés está com a perspectiva errada, e quantas vezes essa perspectiva nos faz imóveis frente a desafios. Quando nós sabemos como que nós temos que agir em situações extremamente difíceis, em meio ao sofrimento, quando nós somos tentados a abandonar Deus, lembre-se de sua promessa: eu estarei com você. E é na presença de Deus que nós somos santificados e que nós conseguimos, então, agir como nós deveríamos agir. Depois, então, Moisés pergunta a Deus no versículo 13, se eu não me engano. No versículo 13. Eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e eles disseram: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele, e então o que lhes direi? E Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E essa é uma das revelações mais enigmáticas que nós temos na Bíblia. E de fato nós não conhecemos ao certo 100% o que significa isso, e nós não conseguimos necessariamente traduzir isso da melhor forma. Existem mais ou menos umas 9 traduções que poderiam vir através disso que é dito por Deus a Moisés. Esse eu sou o que sou poderia ser: eu sou quem eu sou quem eu era, eu sou quem eu serei, eu era quem eu sou, eu era quem eu era quem eu serei quem eu sou, eu serei quem eu fui, eu serei quem eu serei. Todas essas formas podem ser traduções disso daqui. Nós não sabemos ao certo 100% o que está sendo dito e como que isso deveria ser traduzido. Temos sim alguma ideia, e é uma boa tradução, mas é interessante nós pensarmos que nós não conseguimos definir Deus certinho e colocá-lo numa caixa e falarmos: esse é o nome de Deus. Eu sei e eu conheço tudo de Deus. Ele é santo, santo, santo. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é autossuficiente. Ele não é criado, mas Ele é o Criador. E Ele não é restrito por nada nem por ninguém. E isso está presente aqui quando Deus revela o seu nome a Moisés. Mas além disso, e creio eu que aqui no contexto, o que está em primeiro lugar não é necessariamente a autossuficiência de Deus, não é necessariamente o seu poder e a sua grandeza, não é necessariamente o fato que Ele é criador, não é criado nem retido por ninguém. Essas coisas são totalmente verdadeiras e estão também presentes aqui. Mas pelo contexto, o que está em primeiro plano, quando Deus revela o seu nome,
é a sua fidelidade, o seu amor para com o seu povo e a sua graça e a sua misericórdia. Isso daqui, essa revelação tem que ser entendido à luz dos versículos 11 e 12, à luz do contexto de tudo que Deus está falando aqui. Os versículos 11 e 12 e o restante, os versículos 7, que Deus viu, que Ele ouviu e que Ele conheceu, é esse o contexto que nos dá o significado de como Deus está se revelando aqui a Moisés e como Deus se revela de fato ao seu povo. Vejam, todo esse diálogo, todo esse capítulo, toda essa parte de Êxodo está repleto do amor e da promessa e da fidelidade de Deus para com o seu povo. Começo, meio e fim. As promessas de Deus aqui, tanto para Abraão, Isaque e Jacó, quanto para Moisés, é que Ele estará com eles, que Ele nunca vai abandoná-los, mas que Ele está salvando e remindo um povo para si. No versículo 12, Deus diz, eu estarei com você. 14 e 15, eu sou o Deus dos seus antepassados, nos lembrando de sua fidelidade com relação ao seu pacto. Capítulo 4, versículo 15, eu estarei com vocês quando falarem e lhes direi o que fazer. Tanto aqui no chamado de Moisés, quanto em toda a vida de Moisés, a sua vida transborda com a promessa e a presença de Deus. A todo instante se mostrando presente, gracioso, misericordioso, carregando Moisés e carregando o seu povo. Além do mais, a história do povo de Deus transborda com a promessa de Deus. Começo, meio e fim. Gênesis capítulo 15, quando ele faz o pacto com Abraão, ele promete sempre estar com Abraão e salvar um povo para si. Gênesis 26, versículo 3, com Isaque, eu serei com você e o abençoarei. Com Jacó, em Gênesis 31, versículo 3, ele diz assim, o anjo do Senhor, volte para a casa de seus pais e eu estarei com você. Moisés, Arão, Josué, Gideão, todos os líderes de Deus recebem a mesma promessa. Eu estarei com você. 9 vezes a ocorrência dessa mesma forma da promessa da presença de Deus ocorre com os líderes e com o seu povo. Eu serei contigo, nunca o deixarei, nem o abandonarei. E aí continua, somente seja forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Percebam que o chamado vem depois da promessa. Deus é um Deus santo e sua presença requer santidade. Deus é um Deus gracioso, mas também um Deus justo. Deus é um Deus que consome, mas que também purifica. E o povo de Deus não consegue obedecê-lo, nós não conseguimos estar diante de Deus por causa do nosso pecado. E então nós vemos no Novo Testamento algumas passagens extremamente interessantes, onde nós vemos Jesus usando a mesma forma do nome de Deus para se definir, para definir quem Ele é. Em João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, ele diz, eu sou. A mulher samaritana pergunta, teria um Messias para vir? Eu já ouvi falar desse Messias, e Jesus diz, eu sou. A mesma forma que Deus se revela aqui a Moisés no versículo 14. Além do mais, em João 8, 58, em verdade, lhes digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então nós vemos que, de fato, Deus viu, Deus ouviu e Deus conhece o sofrimento de seu povo. E Ele desce, então, na forma de Jesus, o Cristo, e Ele vem agora em carne, em osso, não nos deixando aos nossos sofrimentos, não nos deixando ao nosso pecado, à nossa escravidão,
mas ele vem e ele sofre em nosso lugar. O Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 Criador dos céus e da terra, ele vem em carne e em osso, e ele sofre em nosso lugar o pior dos sofrimentos. E na cruz ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Então nós vemos a grande verdade e o cerne do amor de Deus para comigo e para com você, que para não nos abandonar, para ser fiel às suas promessas, para que a promessa de Deus se cumpra de redimir para si um povo, ele abandona o seu filho na cruz, para que eu e você nunca sejamos abandonados. E então nós temos comunhão plena e completa na segunda vinda de Jesus o Cristo. E depois de vermos e testemunharmos do cumprimento dessa promessa, da graça e da misericórdia de Deus, recebemos então em Mateus 28 o nosso chamado. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus santo, mas Ele é um Deus que ama o seu povo. E Ele é um Deus que se revela ao seu povo e que nós deveríamos conhecer, que nós deveríamos ter intimidade. Ele é um Deus relacional que se relaciona com o seu povo. Meus irmãos, você não é o personagem principal da sua vida. Isso pode parecer estranho para nós, né? Mas isso é bom. Isso tira um peso tão grande das nossas costas. Talvez você esteja com medo, talvez você esteja imóvel, talvez você não esteja conseguindo, de fato, obedecer aos mandamentos, cumprir o que você deve cumprir, porque você ainda está dependendo das suas próprias forças para a sua própria salvação. Não é você quem vai fazer, não é você quem vai operar, não é você quem se salva. É Deus. E é só nos ajoelhando diante dEle, na presença dEle e reconhecendo Ele como verdadeiro Senhor e Salvador da nossa vida, que nós então entendemos quem nós somos, qual que é o nosso propósito na vida e como que nós cumprimos este propósito. Tenha esse Deus no centro da sua vida. O Deus Santo, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o Eu Sou, o que sempre foi, que é e que sempre será, que não pode ser contido nem detido. O Deus Todo-Poderoso, fogo consumidor e purificador, mas ao mesmo tempo aquele Deus que ama o seu povo e que conhece as suas dificuldades. Lembre-se que o Deus Todo-Poderoso não te deixa só nas suas angústias, mas em meio às suas angústias, Ele se angustia contigo e Ele ama você. E Ele deu seu Filho para que você possa ter um relacionamento com Ele, para que você possa ser redimido, para que você possa ser dele. Lembre-se de Hebreus 4:15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Se aproxime do trono da graça continuamente, com confiança. Em último lugar,
Lembre-se, tenha esse Deus no centro da sua vida, esse Deus que se entregou por você e promete nunca te abandonar. Você conhece esse Deus? Você conhece esse Deus? Não o nosso conhecer. Eu já vi, já ouvi falar. Você conhece intimamente esse Deus? Ele é o seu Deus. Isaías 55, 1-3. Todos vocês que têm sede, venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão. Porque farei uma aliança eterna com vocês, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Essas mesmas misericórdias, essa mesma fidelidade, este mesmo amor é prometido a todos aqueles que se prostram diante de Deus e creem nele como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Deus, nos ajude a reconhecê-lo como o Senhor se revela na Sua palavra, não como as nossas mentes, às vezes, nos revelam sobre Ti de maneira errônea. Não nos deixe acreditar no nosso coração, que às vezes nos diz coisas contrárias. Nos falam que esse Deus não é assim como o Senhor se revela. Não nos permita acreditar nas circunstâncias à nossa volta, que às vezes gritam a nós e nos dizem que, de fato, o Senhor não se importa conosco, que o Senhor não nos ama, que o Senhor nos abandonou. Nos ajude, Pai, a acreditarmos na Tua palavra e na maneira que o Senhor se revela na Tua palavra. Nos ajude, Pai, a vermos o Teu amor e a Tua graça, que sempre nos acompanha e sempre está conosco. E, ao mesmo tempo, Pai, nos ajude a vermos a Tua santidade, a Tua justiça, que o Senhor é um Deus santo, 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 que não pode nem olhar para o pecado, que não suporta a opressão. Pai, nos purifique, nos torne santos e nos ajude, Pai, a estarmos na Tua presença e vivermos intimamente contigo para conhecermos de fato quem o Senhor é e andarmos intimamente contigo, Pai. Nos ajude a sabermos e reconhecermos que o Senhor de fato pode ser conhecido e o Senhor se revela através da Sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.